Você sabe o que é um símbolo? Você já se perguntou como os símbolos podem influenciar a sua prosperidade financeira? Nessa videoaula, nós vamos aprender a usar corretamente os símbolos que ativam no nosso inconsciente a riqueza e a prosperidade. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito aqui é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e qual é o seu propósito de vida. Na última videoaula, nós explicamos como a inveja pode arruinar a nossa vida financeira. Hoje o assunto é bem mais leve, mas igualmente importante quando se busca o crescimento financeiro, que é o assunto que nós estamos tratando aqui nessa série de vídeos no canal. Então nós vamos explorar hoje uma ferramenta poderosa que influencia as nossas escolhas de uma forma que a maioria das pessoas desconhece completamente. E que segredinho é esse? Os símbolos. Compreender a influência dos símbolos na mente humana nos permite aproveitar o seu poder transformador para criar uma mentalidade voltada para a prosperidade e a abundância financeira. Quando nós usamos esses símbolos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós reprogramamos o nosso subconsciente e abrimos um caminho para a realização dos nossos objetivos financeiros. Então, o assunto hoje é bem importante, leve, divertido e instigante. Fica comigo até o final, porque nós vamos hoje entender de uma vez por todas o significado por trás dos símbolos que nos conectam com a abundância e o sucesso financeiro e como esses símbolos conseguem ativar em nosso inconsciente toda essa força financeira. Para começar, é fundamental que você entenda o que é a mente humana, como é que ela se caracteriza, principalmente a mente inconsciente, que está relacionada diretamente com o uso de símbolos, né? Essa mente inconsciente nossa é uma parte poderosa da nossa mente, mas que é muitas vezes subestimada e negligenciada pela maioria das pessoas, a não ser para quem estuda a mente humana, né? Os profissionais que estudam a mente humana. Então vamos lá. A nossa mente, eu não estou falando do cérebro, o cérebro é a parte física da nossa cognição, de como funciona o nosso corpo, ou seja, existe o cérebro que comanda fisicamente todo o nosso ser, mas por trás dele existe um programa. Esse programa chama mente. Ele é invisível, é intocável, mas a gente está o tempo inteiro trabalhando com a nossa mente. Isso é incontestável, você deve concordar comigo. Então, o cérebro é o físico e a mente é o que está por trás do cérebro. É como se fosse o computador e um programa, um software que a gente tem lá, tá? Para que esse cérebro funcione de uma maneira adequada. Então, a nossa mente, ela pode ser dividida didaticamente em algumas camadas. Por exemplo, o consciente pessoal, o meu consciente, o seu consciente. Podemos também ter uma camada que é o inconsciente, que está abaixo, inconsciente pessoal, o meu inconsciente, o seu inconsciente, de cada pessoa. Depois também nós temos o inconsciente coletivo, que Jung trouxe essa novidade para falar dessa mente coletiva, onde para ele moram os arquétipos. Então, todas essas coisas que a gente compartilha com a humanidade, mesmo em povos que nunca se viram, nunca trocaram informações, existem os arquétipos, o arquétipo da mãe. A mãe é um arquétipo igual em qualquer parte, em qualquer tempo aqui da humanidade, aqui no nosso planeta, ok? Então, esse é o inconsciente coletivo, onde para Jung moram os arquétipos. E a gente pode até ir numa camada maior, mais abrangente, que seria o supraconsciente,
que no esoterismo, nas tradições espirituais, filosóficas, o que é o supraconsciente? É a mente universal, cósmica, que conecta todas as mentes individuais em uma só. Mas hoje nós vamos ficar com duas camadas dessas mentes, tá? Que é a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Imagine um iceberg, aquela pedra de gelo que fica flutuando aí nos mares, né? Então, você vê só a pontinha do iceberg. A parte maior dele fica submersa sob a água e pode causar problemas na navegação, tudo, né? Então nós sabemos que o iceberg, o que aquilo que a gente enxerga em cima da água é a menor parte dele. E a nossa mente funciona exatamente assim. A nossa mente tem essa parte consciente, a mente consciente de um ser humano é o mínimo que a gente percebe em alguém. E o restante, que fica abaixo da linha do visível, do perceptível, é a mente inconsciente, aquela grande massa por baixo, como se fosse um iceberg. Compreendeu essa analogia? Então vamos trabalhar só essas duas mentes aqui hoje, tá? A nossa mente consciente é essa que a gente usa no dia a dia. É a responsável pela lógica, pelo pensamento racional, ou seja, a nossa razão, que nós achamos que é o que nos faz humanos, né? A nossa razão. Nós usamos a razão, nós pensamos, nós usamos estratégias. Então, tudo isso, planejamento, estratégia, razão, lógica, tudo isso faz parte da nossa mente consciente. Essa mente que a gente está observando o mundo e interagindo com o mundo de uma forma que a gente tem percepção, tá? Então, eu estou acordada aqui agora, estou gravando esse vídeo para você, você está aí agora assistindo esse vídeo gravado e você está fazendo isso, eu estou fazendo isso com o quê? Com a minha mente consciente. Estou usando a razão, o intelecto. Muito bem. Então fica fácil. Essa é a mente consciente. Já existe, de uma forma muito mais importante, a nossa mente inconsciente. Por quê? Porque ela é aquela parte gigante da nossa mente que nós não temos acesso normalmente no dia a dia. Ela está funcionando e muito, só que de uma forma oculta a nós. Nós não percebemos ela. Só se a gente começa a querer percebê-la. A nossa mente inconsciente, ela guarda lá nas profundidades dela as nossas crenças mais profundas, memórias que nós temos, os nossos aprendizados, os nossos padrões de comportamento, de pensamento, né? São os nossos programas individuais. É nessa mente inconsciente que ficam guardadas as nossas emoções reprimidas, os nossos traumas vividos, os nossos desejos mais ocultos e as motivações mais profundas. A mente inconsciente é responsável por 95% das nossas motivações, aquilo que nos impulsiona, e também das nossas escolhas. Ou seja, perceba que importante, nós pensamos que fazemos escolhas financeiras, por exemplo, que é o assunto aqui. Que escolhas são essas? Qual emprego, qual atividade profissional, que oportunidade de negócio eu abraço ou eu abandono, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu poupo, quanto eu invisto, onde eu invisto, quanto eu invisto. Ou seja, essas escolhas que a gente faz no dia a dia a respeito do dinheiro, elas vêm de onde? Da nossa mente pensante? Não, só 5% das nossas escolhas vem daqui, ó, do pensamento, do racional, daquilo que nos faz humanos. Não, 95% das nossas escolhas, elas vêm da nossa mente inconsciente, que é essa camada profunda. Olha a importância do que eu estou te dizendo.
Por isso é tão importante você investigar essa camada mais oculta e profunda dentro de você, para compreender por que você faz o que faz, por que você deixa de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Que motivações são essas? Que porquês são esses? Resumindo, o nosso comportamento financeiro normalmente se baseia não na lógica, e sim em emoções que nós temos profundamente aqui, que geralmente nós não temos acesso, e nós podemos ter acesso a essa mente inconsciente que faz a gente fazer o que faz, ou não fazer o que deveria fazer. Nós podemos acessar essa mente como? Através da reflexão, da autorreflexão, da observação das nossas atitudes, do nosso comportamento. Você pode observar durante um dia como é que você se comporta e anotar, refletir, por que é que eu fiz isso? Será que eu estava no meu domínio ou eu fiz por impulso uma coisa que eu não sei de onde veio esse impulso de fazer? E eu também posso acessar a mente inconsciente através de profissionais especializados. Os psicólogos, os psicoterapeutas, eles vão trabalhar conosco pescando conteúdos numa sessão, em várias sessões, esses conteúdos inconscientes para trazer à nossa mente. Porque quando esses conscientes saem do escuro, saem do oculto e emergem na nossa mente consciente, eles já não são mais ocultos. Nós temos consciência deles e nós podemos ou mantê-los ou substituirmos esses conteúdos, trabalharmos essas questões que podem estar nos atrapalhando. Então, se nós temos uma sombra gigantesca em relação ao sucesso profissional, ao sucesso financeiro, à riqueza, a se eu mereço ou não a riqueza, a abundância, nós vimos isso na aula de sombras. Se eu tenho uma sombra gigante, é ela que vai fazer com que eu tenha escolhas que vão me sabotar. Então, esse inconsciente é poderoso, é uma energia psíquica poderosa que faz com que a gente vá em direção à riqueza ou a gente se dê mal financeiramente. Bom? Se você ainda não assistiu às aulas sobre crenças limitantes, sombras, paradigmas, volta lá, assiste. É importante assistir todas as aulas, de preferência na ordem que elas estão sendo dadas, porque elas são como um quebra-cabeça. Tem uma lógica o que eu estou postando aqui, tá? Para você ir expandindo a sua mente em relação à prosperidade, a esse movimento de abundância financeira. E tem mais uma coisa muito importante aqui. Enquanto a nossa mente consciente capta apenas alguns milhares de bits, de unidades de informação do ambiente que está ao nosso redor, por segundo, então alguns milhares de bits por segundo, a nossa mente inconsciente capta milhões de bits de informação por segundo. O que isso quer dizer? Que nós estamos aqui captando alguma coisa, você está captando o que eu estou falando conscientemente, capta não tudo, capta um pouco, e agora você está num ambiente que tem sons, tem texturas, tem pessoas falando, tem muita coisa, cores, objetos que estão ao teu redor, que estão gerando um fluxo de informações a respeito de onde você está sentado, como é que está a sua perna. Tudo isso são informações que a sua mente vai captando de uma forma inconsciente. Por quê? Se a gente fosse estar consciente de tudo aquilo que chega até os nossos sentidos, a nossa visão, olfato, paladar, audição, tato, se a gente tivesse consciente de cada um desses impulsos, a gente ficaria com o cérebro bugado, muita informação por segundo. Então, o cérebro tem uma
um mecanismo de filtrar aquilo que a gente não precisa no momento. Ele está captando tudo, tá? Tá indo tudo para nossa mente inconsciente, aqui profunda. Mas aquilo que eu posso lidar, aquilo que é o meu foco no momento, então eu tenho percepção. Bem? Mas existem aquilo, vocês já devem ter ouvido falar em mensagens subliminares. Você está assistindo a televisão, tem lá um programa de televisão, tem um comercial. Aquele comercial, ele está falando algumas coisas para você e você está captando o que você está vendo e ouvindo. Só que de repente, no meio daquele comercial, passa uma imagem muito rápida que você não percebe, porque ela é muito rápida, mas o seu inconsciente percebe. E ele entra em você, te dando algum comando, tipo, consuma isso, odeie aquilo, ame aquilo, tenha necessidade de consumir isso aqui agora que eu estou te falando. Então isso existe, mensagens subliminares, não só usadas na propaganda, na publicidade, mas também as mensagens subliminares que nós estamos recebendo do nosso ambiente, naturalmente. Então, você está focado aqui em mim agora, mas a sua mente está recebendo tudo ao redor, tudo, sem filtro. A nossa mente consciente, ela filtra algumas coisas. Então, se eu falar uma coisa para você que fere as suas crenças pessoais, os seus valores pessoais, você já coloca um anteparo na frente. Não quero saber disso. Desliga o vídeo, não quero saber, vou embora. Isso é um filtro que você coloca. Só que a tua mente inconsciente recebe tudo sem filtro. Então, a hora que nós estamos lá, cochilando na frente de uma televisão e tá passando um filme de terror ou um filme de guerra e tal, o que acontece? Você tá lá naquele estado alfa, receptivo, não filtra nada e aquilo tá entrando tudo dentro de você. Tudo. Por isso que é muito importante quais são as interações que nós fazemos com o meio ambiente, com as pessoas, com a televisão, com o celular. A gente precisa regular isso. Nós precisamos fazer cada vez mais interações mais conscientes, com mais poder, com mais domínio daquilo que está entrando para a nossa mente. Isso vale para músicas, que músicas nós estamos ouvindo, que programas, que livros estamos lendo, com que pessoas nós andamos, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse trabalho pessoal de interagir mais conscientemente com tudo aquilo que nos toca, porque a gente acha que a gente está recebendo só um pouquinho de informação, mas é uma quantidade enorme, gigantesca de informação que entra na nossa mente o tempo todo. Tá bom? Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos em estado alfa, quando nós estamos acordados, essa mente inconsciente, ela não dorme. Ela está o tempo inteiro recebendo e manipulando essa energia toda. E é isso tudo, essa sopa de informações ocultas a nós, que fazem com que a gente faça determinadas escolhas. Tá bom? E onde entram os símbolos, que é o assunto da aula? Agora você vai entender por que eu fiz toda essa introdução. Primeiro, o que é um símbolo? Um símbolo é uma imagem, eu vou fazer de uma forma aqui para você bem simples, bem didática, porque são conceitos mais complicados que podem, se você vai ler um livro sobre simbologia, sobre psicologia, você vai ver que tem uma certa dificuldade para o público leigo. Então eu vou trazer aqui bem beabá para você, tá? Um símbolo é uma imagem que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Por exemplo, a balança é um símbolo da justiça. O ouro é um símbolo da riqueza. A pomba é um símbolo da paz. Ou seja, quando eu vejo uma imagem de uma pomba, normalmente para o meu inconsciente
essa imagem vai representar algo que normalmente que é abstrato, não é concreto. O que é paz? Não dá para pegar paz. O que é riqueza? Não dá para pegar riqueza. É uma qualidade. O que é justiça? Não dá para pegar. Mas nós podemos representar esses conceitos abstratos em imagens. E o nosso cérebro, a nossa mente, recebe muito bem, ela intuitivamente, ela capta essas imagens, porque isso já está no nosso inconsciente como coletividade, tá? Então, balança representa a justiça, uma pomba representa a paz, o ouro representa a riqueza. E a nossa mente entende isso. Então, os símbolos, essas imagens, despertam respostas automáticas no nosso inconsciente, nessa camada mais profunda da nossa mente. E esses símbolos falam uma linguagem simbólica que é compreendida por nós de forma intuitiva. Esses símbolos, eles aparecem também nos nossos sonhos. Então, nós podemos sonhar com algo que tem um profundo simbolismo para nós, que é o nosso inconsciente falando conosco, com a nossa mente consciente, através de alguns símbolos. E se você pergunta para mim aquilo que você sonhou, eu não vou poder te explicar com certeza absoluta, tá? Precisa ver o que aquele símbolo representa para você. É óbvio que existem alguns símbolos. Se você sonha com uma água profunda, escura, que você está mergulhando nela, simbolicamente, esse sonho representa que você está buscando mergulhar nas profundidades do teu inconsciente, que você tem questões inconscientes para serem trabalhadas. Então não dá para ficar explicando, não adianta escrever para mim, eu sonhei com isso, o que significa isso, tá? Eu sugiro você, se você quer conhecer o simbolismo dos sonhos, o simbolismo da nossa vida prática, que é usado na publicidade, que a gente usa em objetos de decoração, adquira o livro Dicionário de Símbolos do Chevalier. É um dicionário maravilhoso que você pode consultar para decorar a sua casa, para usar objetos, para ter mais conhecimento sobre a simbologia das coisas e como essa simbologia pode ser utilizada para manipular a gente, tá? Então, conhecimento sempre é algo que nos liberta. Essa comunicação simbólica entre as imagens e os símbolos e a nossa mente, essa linguagem, ela desencadeia mudanças em nós, na forma como nós percebemos o mundo, como nós nos impulsionamos em direção a objetivos específicos, como, por exemplo, a prosperidade financeira. Então, os objetos que estão ao nosso redor influenciam a nossa mente inconsciente e as nossas escolhas financeiras. Você vai entender como isso acontece. Então, além de falar diretamente com o nosso inconsciente, os símbolos são poderosos ativadores das nossas crenças, nosso conjunto de pensamentos, os nossos valores e padrões de pensamento e comportamento. Quando nós nos deparamos com um símbolo relacionado à prosperidade, como por exemplo, uma moeda. Todo mundo que olha uma moeda vai correlacionar aquilo com dinheiro, com finanças, com prosperidade. Eu posso comprar alguma coisa com esse objeto chamado moeda, ok? Ou então quando eu vejo a imagem de um baú cheio de moedas e joias, sabe aquele baú do tesouro que a gente vê? Então essas representações, essas imagens de moedas ou um baú do tesouro, elas podem desencadear associações positivas no nosso inconsciente que nos levam a buscar essas riquezas representadas pelas moedas e o baú do tesouro. Se nós estamos
presos em uma mentalidade de escassez, de falta, nós já falamos sobre isso, essa mentalidade de escassez. Então, o uso de símbolos de prosperidade no nosso dia a dia pode interromper ou ajudar a interromper esses padrões negativos de escassez e abrir um espaço para uma nova perspectiva, uma nova percepção de mundo, onde a abundância é possível, ela é real para você. Então, para uma mente que não está próspera, o uso de símbolos de prosperidade vai atuar não na tua mente consciente, mas no inconsciente. E aí você vai, ao longo do tempo, e se você permitir que esse símbolo entre em você, porque nós podemos até filtrar isso, tá? Eu posso estar próxima de um símbolo de prosperidade, isso entra no meu inconsciente, me forçando basicamente a ter uma mentalidade próspera, mas o meu ego é tão forte que ele pode bloquear tudo isso. Portanto, isso aqui não é um pensamento mágico. Eu vou usar uma imagem no meu protetor de tela aqui ou em cima da minha mesa que mostra a riqueza e vai estar resolvido o meu problema. Não, isso é pensamento mágico, não funciona. O que funciona é um conjunto, que é isso tudo que eu estou trazendo para vocês. Trabalhar suas crenças limitantes em relação ao dinheiro, as suas sombras psicológicas, saltar de paradigma de um materialista para um paradigma, um conjunto de crenças, uma visão de mundo onde tudo está interligado, onde eu crio com a minha mente, onde eu não sou vítima de nada e nem de ninguém. Então, quando a gente faz esse trabalho interior, a gente trata a inveja, a gente faz a proteção espiritual, quando a gente é grato. É tanta coisa que eu trouxe até aqui e vou continuar trazendo. Quando você coloca tudo isso em prática, vai somando. E a aula de hoje é mais um adendo poderoso para que você use em direção à sua prosperidade, que é o uso de símbolos de prosperidade ao seu redor. Então, por exemplo, ter uma imagem de moedas ao alcance do nosso campo visual. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Eu estou falando com você, mas ao redor de mim eu tenho várias coisas. Quando está ao meu alcance, no alcance do meu campo visual, alguma imagem de moedas, isso vai causar um efeito direto e imperceptível na minha mente. Essa impressão, como eu já te falei, é na minha mente inconsciente. Eu posso nem estar vendo aqui agora as moedas, mas o meu inconsciente está percebendo. E ele está impactando, essa imagem de moedas está impactando lá o meu inconsciente, trazendo para mim uma sensação de riqueza, abundância, sucesso financeiro. Vocês já perceberam que eu estou gravando essa série de vídeos aqui para você que fala sobre dinheiro, finanças, e eu tenho usado muito isso aqui, ó, dourado, um fundo preto com dourado. Não é à toa, é para estimular em você essa percepção. Enquanto você assiste, está focado em mim, você está recebendo essa cor dourada, essas imagens que no seu subconsciente vão trabalhar essa vontade de ser mais abundante, liberar essa prosperidade que já existe em você. O mesmo acontece quando nós mantemos uma nota, papel moeda, dentro da nossa carteira. Então, se eu escolho uma nota de valor alto e deixo dentro da minha carteira, toda vez que eu abro essa carteira, eu vou olhar aquela nota. E como ela tem um valor alto, isso vai me dar uma sensação de que eu tenho dinheiro, mesmo que ela seja a minha única nota de valor. Isso vai estimular o cérebro não vai filtrar e ele vai começar a trabalhar para que aquilo se torne uma realidade cada vez mais presente na sua vida. Então é muito legal você ter uma nota, mesmo que você esteja com problema financeiro, pega a maior nota que você pode e coloca dentro da sua carteira e abre. Hoje em dia a gente está substituindo a nota
papel moeda pelo cartão eletrônico, né? E isso tem uma repercussão no nosso inconsciente. Por isso que é interessante, enquanto não acabarem com o papel moeda, você utilizar na sua carteira, pagar alguma coisa em dinheiro, né? Pagar alguma coisa com dinheiro, desculpa. Ter o dinheiro ali dentro, você abre e você vê. Já o cartão, você não está fazendo uma relação com o dinheiro que está lá no banco. Você não está tocando, não está no teu campo visual, tá? Claro que mais dia menos dia, um cartãozinho de crédito, um cartãozinho de débito, na nossa mente está informando a nossa mente que aquilo ali representa dinheiro. Só que é um problema, né? A nota, se eu tenho aqui, eu uso. A hora que não tem mais, eu não uso. O cartãozinho não. Você passa, não está vendo, e você pode gastar mais do que ganhou, do que guardou. Então, esse é uma questão a ser vista. Essas associações positivas dos símbolos criam crenças em nós relacionadas à prosperidade, ativam a nossa prosperidade e, consequentemente, levam a uma mentalidade mais próspera, de mais confiança, de mais poder pessoal. Nós já falamos em outras videoaulas sobre a importância de visualizações positivas, não é? E os símbolos podem ajudar muito nisso. Então, caso você não tenha assistido aulas anteriores, em resumo, a visualização é uma técnica que envolve você imaginar-se vivenciando a realização dos seus desejos e metas, experimentando uma sensação de gratidão por ter alcançado isso. Então, as visualizações são poderosas, que você pode fazer um quadro, colocar ali as coisas que você deseja alcançar em termos financeiros. Se você olha para aquele quadro, mesmo que ele esteja aqui no seu campo de visão, você não está olhando para ele, ele está causando uma impressão na sua mente. Mas se você olhar para ele ativamente, todos os dias por alguns minutos, e deixar aquelas imagens penetrarem em você, você se imaginar já tendo aquilo, todas aquelas coisas que você colou no seu quadro de visualização, então isso vai reforçar a sensação de prosperidade dentro de você e vai influenciar suas próximas escolhas em relação às finanças. Então, quando nós incorporamos símbolos de prosperidade nas nossas visualizações, nós fortalecemos essa conexão entre a nossa mente consciente e o inconsciente, reforçando a mensagem de abundância. É assim que funciona um quadro de visualizações, tá? Se você não tem o quadro, você pode fechar os seus olhos e imaginar. Para o cérebro não faz a mínima diferença se você está vendo ou imaginando. Você pode fechar os olhos e imaginar você já usufruindo de tudo aquilo que você deseja, com muita força, com muito sentimento, e sustentando isso por alguns minutos. É assim que funciona. Todos os dias você vai reprogramando a sua mente. Então você está percebendo como os símbolos desempenham um papel fundamental no nosso inconsciente? Incrível, né? Esses símbolos, eles influenciam os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos de maneiras muito sutis, mas poderosas. Quem que faz isso também? Arquétipos. Ideias primordiais que estão influenciando a nossa vida. E cada arquétipo daqueles 22 do mapa arquetípico, ele tem símbolos que são relacionados com ele. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com o arquétipo da fortuna, o afortunado, existem símbolos que eu vou utilizar para ativar esse arquétipo, essa ideia primordial dentro de mim, esse padrão de comportamento afortunado dentro de mim. Bem, agora vamos para uma parte prática. Eu vou apresentar para você alguns símbolos específicos relacionados à prosperidade financeira e o sucesso financeiro, material, que podem aparecer em civilizações diferentes da nossa. Alguns são mais antigos e outros são mais modernos. Vamos então descobrir os significados desses símbolos e
como nós podemos incorporá-los nas nossas vidas para criar um ambiente mais propício à manifestação da abundância na nossa vida, ok? Vamos começar então com plantas e ervas que desempenham um papel simbólico importante na prosperidade. Aquela planta conhecida como dinheiro em penca, por exemplo, é conhecida por atrair dinheiro e prosperidade financeira, quando colocada ao lado de objetos de valor. A flor da fortuna também simboliza fortuna e dinheiro. O alecrim também, ele não atrai, só a riqueza, mas também remove mágoas, energias negativas, e o alecrim é muito utilizado em rituais, com banhos, com chás. Uma outra opção de plantas é o louro, que é um símbolo da vitória. O louro é muito utilizado em rituais de prosperidade, sabe, no final do ano, quando você dá ou recebe de alguém uma folha de louro e coloca na carteira. Toda essa simbologia envolve a mente coletiva dos nossos ancestrais, a nossa mesmo, tá? Pode parecer bobagem, mas não. Existe uma influência da cultura popular antiga dentro das nossas mentes. Nós carregamos isso na nossa mente coletiva. Outro é o trevo de 4 folhas. É uma outra opção relacionada à boa sorte e sucesso financeiro. Já partindo para as frutas, muitas frutas são consideradas símbolos de prosperidade em diferentes culturas. Você imagina, quando você arruma uma mesa com muitas frutas no final do ano, no Natal, Réveillon, ou então num ritual de prosperidade da cultura indiana e tal, as frutas em si são alimentos saborosos, mais raros, e desde lá de trás, na mente humana, está relacionada com fartura, com prosperidade. Então as frutas, é interessante você ter, não só para a sua saúde, porque frutas fazem muito bem para a saúde, mas para a sua mente, para trabalhar a prosperidade. Você ter na sua cozinha uma bela bacia, um jarro, uma fruteira repleta de frutas, tá? Porque isso imprime no seu inconsciente que você é farto, você é abundante. Por exemplo, a romã. A romã é um símbolo de prosperidade e de sorte na mitologia grega e até mesmo em algumas religiões. A romã é uma das 7 frutas pelas quais a terra de Israel foi abençoada, tá? Então a romã no final do ano, você já fez isso? Comeu alguns grãozinhos de romã para ativar a prosperidade? A laranja é considerada um símbolo de riqueza, de fartura na cultura chinesa. Já o abacaxi é um símbolo de hospitalidade e prosperidade em muitas culturas tropicais, no Havaí, por exemplo. Então, o uso dessas frutas em decorações ou como parte da nossa alimentação, depois de uma refeição, inconscientemente trazem essa energia de prosperidade, essa energia de abundância. Além de plantas, ervas e frutas, nós temos também os grãos, que desde a antiguidade, lá de trás, simbolizam para a humanidade prosperidade, porque grãos você ingere, você come grãos. E se você tem grão para comer, você é próspero. Então, ter grãos aparentes ou fazer um objeto, por exemplo, um vidrinho cheio de grãos com umas florezinhas, deixa em cima da sua mesa. Quando você faz aquilo intencionalmente, você vai estar impressionando o seu inconsciente com fartura. As cores influenciam muito também. Por exemplo, a cor dourada. A cor dourada simboliza a riqueza, é a cor do ouro. O ouro é um metal valioso. Então, quando você usa a cor dourada, você estimula essa sensação inconsciente de riqueza e prosperidade. Quando você usa joias
objetos dourados. Isso pode ser em você, mas também na sua decoração. Lembra, tem que estar no seu campo visual para fazer aí entrar essa informação da cor no seu inconsciente. Então, se você quiser estimular isso na sua decoração, uma ótima opção é trabalhar com o dourado. Tá? O diamante também é outro símbolo muito poderoso que representa riqueza, valor, prosperidade duradoura. O diamante, né, é uma pedra rara, que é feita de carbono, mas o tempo faz com que ela vire aquele cristal lindo, de grande valor, de grande pureza, que quando ele é purificado tem um alto valor no mercado. Então, o diamante, seja você usar um diamante, seja você colocar uma imagem de diamante, uma escultura de diamante no ambiente que você está, vai ser excelente. Outro objeto, moedas. Moedas ou notas, como eu já falei, né? As cédulas de dinheiro. Ou então o cifrão. Você vê um cifrão? Ele é um emoji, né? Você vê aquele cifrãozinho, aquele bonequinho com o olhinho verde, com cifrão, aquilo já impacta você e lembra você de dinheiro, de abundância. Tá? Então a gente está rodeado de objetos e de símbolos de prosperidade que a gente pode usar, assim, ilimitado no nosso dia a dia. Experimente. Então vamos seguir agora com a técnica do Feng Shui. Já ouviu falar? É aquela técnica milenar chinesa de harmonização de ambientes, de uma forma bem simples para você entender. O Feng Shui. Então no Feng Shui você harmoniza o ambiente com o ser humano para que haja um bom fluxo de energia, prosperidade, felicidade, saúde. Então, no Feng Shui, o uso de moedas, umas moedinhas chinesas que têm umas inscrições, que tem um quadradinho vazado no meio, quando você pega aquelas moedinhas chinesas e amarra com fitas vermelhas e coloca para curar um ambiente onde não tem prosperidade, aquilo vai impactar o nosso inconsciente. E claro, quanto mais conhecimento nós temos do símbolo, mais forte fica. Então, se você não sabe que a moeda, aquilo é uma moeda chinesa, você talvez não tenha essa mesma percepção, porque os símbolos têm a ver com o que a gente já viveu também, o que a gente conhece. Tá? Mas funciona. Tanto que quando você vai harmonizar um ambiente, com a técnica do Feng Shui, apesar de ela ser chinesa, você usa essas curas, usa os objetos que lembram prosperidade, fontes de água, cristais pendurados nas portas, nos batentes, as moedas chinesas, o envelope vermelho. Mesmo que não seja da nossa cultura, isso tem uma influência sobre nós. E se você já estudou, sabe por que está usando aquilo, mais efeito tem. Existe também na cultura japonesa o gato da sorte, o maneki neko. Você deve conhecer, né? Esse é um gato da sorte, é um amuleto para atrair prosperidade e sorte muito conhecido no Japão. Podemos usar ele também. Já na cultura greco-romana do passado, nós temos a cornucópia, que é conhecida como chifre da abundância. É um vaso em forma de chifre, onde você pode colocar muitas plantas, flores saindo dentro dele. Isso simboliza a fartura, a generosidade da natureza. Também você pode encontrar em outras culturas o sapo da fortuna, o elefante, etc. e tal. Só que assim, eu vou trazer mais aqui para a nossa cultura ocidental, tá certo? O que a gente pode utilizar de uma forma mais coerente com a mente ocidental, tá? E
Então você já sabe que para a mente ocidental, o dourado, objetos que dourados, grãos, plantas, moedas, diamantes, imagens, né, do próprio dinheiro também. Tem pessoas que têm uma nota, né, de dólar ou de real, né, perto de si, e aquilo ali lembra sempre o inconsciente a respeito do dinheiro, né? Então, modernamente, a humanidade criou outros símbolos de riqueza, como, por exemplo, objetos que estão relacionados com status e poder financeiro. Quais? As joias já vêm lá do passado, mas determinadas joias que você usa, mais modernas, ou então, por exemplo, canetas que estão relacionadas, canetas de marca que estão relacionadas com poder, com status. Por exemplo, uma imagem de Buda dourado que você tem em cima da sua mesa ou na entrada da sua casa. Relógios, carros, bolsas, sapatos de grife, ou seja, quando nós olhamos para esses objetos, imediatamente nós fazemos a correlação com a riqueza. Então, se você vê uma pessoa passando com Ferrari, uma Ferrari representa muita riqueza, porque é um carro de status, símbolo de status, de poder financeiro, porque ele é um carro muito caro e é um carro que é produzido em pequena quantidade. É como um diamante. Então, uma Ferrari, um Porsche, você tem que encomendar. É feito sob encomenda. Então, é mais raro. Lembra o diamante, lembra? O ouro. As coisas que são mais raras estão relacionadas a essa ideia de prosperidade, de poder, de status. Tá? Então, se você deseja um carro como esse, um objeto, uma caneta de uma marca, alguma coisa, você pode colocar no seu quadro de visualização, se isso te deixa feliz. Você quer atingir isso? Coloca ali. Quanto mais seu inconsciente olhar para aquilo, mais ele estimula você a ir atrás daquilo que você quer, a prosperar. Além dos símbolos materiais, nós também vemos figuras mitológicas, divindades que são representadas como símbolos da prosperidade, que a gente pode ter essas esculturas, essas imagens, essas divindades, como esculturas ou quadros dentro da nossa casa. Na mitologia judaica, o rei Salomão é reconhecido por sua sabedoria e riqueza. Quando nós incorporamos esse símbolo, né, do rei Salomão associado com a estrela de Davi, por exemplo, na mitologia, na tradição judaica, eles funcionam como lembretes a esse povo para atrair prosperidade, sabedoria financeira. Já lá na cultura indiana, né, existe a deusa hindu Lakshmi, que é a personificação da riqueza e da prosperidade. Existem rituais para ela, orações em honra a ela. Tá? Então, ela pode ser representada num quadro ou então numa escultura, se isso faz sentido para você. Se você tem esse conhecimento, essa afinidade com a cultura indiana. Na mesma cultura indiana tem Ganesha, um dos deuses mais conhecidos aqui no Ocidente, que está relacionado à fortuna, a liberar obstáculos na nossa vida, tá? Então, uma imagem de Ganesha em casa, ela pode ser representativa de sorte, de fluir a energia facilmente na nossa vida e ter prosperidade. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui com essa aula precisaria um curso inteiro para falar sobre os símbolos e como eles influenciam a nossa vida. A ideia de hoje é só lembrar você que existe esse recurso, e é um recurso muito importante. Existem muitos símbolos que podem ser incorporados na sua vida diária por meio de objetos de decoração, sejam quadros, esculturas, bijuterias que você use.
Tá? Então, se você usar algo dourado, se você usar um pingente com um diamante, não precisa ser verdadeiro, mas é uma imagem de um diamante, uma camiseta que você, né, que represente aquela imagem que você quer imprimir no seu inconsciente, pode também ser imagens usadas no seu protetor de tela, do celular, do notebook. Quando você abre, você dá de cara com aquela imagem. Aquilo vai lembrar você o tempo inteiro, estimular o seu inconsciente para a prosperidade. Então, esses símbolos que eu trouxe aqui, uma pequena quantidade hoje só, porque não cabe aqui a gente se estender muito, esses símbolos têm o poder de criar um ambiente energético, informacional, mais favorável para que a gente alcance a prosperidade financeira que a gente tanto deseja. Mas eu quero lembrar aqui para você, esses símbolos não são solução mágica para a prosperidade, tá? São mais um elemento que você pode utilizar. São ferramentas poderosas que podem nos auxiliar no processo de transformação interna da nossa mente e no alinhamento com a abundância, isso sim. Quando a gente usa esses símbolos de prosperidade, de riqueza, junto com ações reais, como planejamento financeiro, um verdadeiro compromisso com o nosso crescimento financeiro. Então, os símbolos da prosperidade, eles se tornam grandes impulsionadores para que a gente atinja os nossos objetivos financeiros. É um conjunto, tá? Então, você tem que trabalhar a tua mentalidade, liberar riqueza, você precisa trabalhar a tua planilha financeira, equilibrar ganho, gasto, investimento, poupança. Você tem que fazer, você tem que tomar atitudes, ações na matéria, no físico, mudar sua mente. E você pode colocar esse plus, que são os símbolos extremamente poderosos e que são usados em bandeiras de países. São usados desde a antiguidade em templos, em altares, em organizações e instituições. É um assunto fascinante. Quando a gente começa a estudar isso, não quer mais parar. Tá? E quanto mais você conhece os símbolos, mais você os utiliza com consciência, sabedoria, e mais você se protege da utilização externa de símbolos contra você. Tá bem? Então, eu convido você hoje a refletir sobre como você pode incorporar esses símbolos na sua vida. Que tal pesquisar um pouco mais sobre símbolos? Você encontra alguma coisa boa na internet, nesse dicionário de símbolos que eu citei para você, o do Chevalier. Né? E aí você olha e verifica aquilo que você bate o olho e você se identifica melhor, se identifica mais. Usa ele na prática, comece a usar e perceba a mudança no seu estado vibracional. E pergunte a si mesmo, quais símbolos despertam em mim a sensação de prosperidade? Como eu posso usá-los? Eu vou usar como? Na decoração, em mim, num objeto, na tela do meu celular, pendurada lá no meu carro. O que eu vou fazer? Tá? Mas faça essa experiência. Não acredite em mim, faça a experiência, tá? Então eu gostaria que você, se você tiver algum símbolo que você utiliza ou que conhece, que está relacionado à prosperidade, coloca aqui embaixo, tá? Para a gente agregar mais símbolos. Eu falei alguns. E pode ser que as pessoas digam, né? Olha, você falou que o elefante em algumas culturas representa a prosperidade, mas eu já ouvi falar que o elefante é um bicho pesado, tem a ver com, né, com lentidão, etc. As duas coisas acontecem. O que o elefante representa numa cultura pode não ser em outra, tá? Mas existe no nosso inconsciente como coletividade sim essa representatividade presente, tá? Então escolha.
Dentre os símbolos que você estudou, que eu trouxe aqui para você, ou então que você já usa, verifique se ele está trazendo, se ele é forte o suficiente para você. Tem coisas que os símbolos precisam ser muito bem utilizados, assim como os arquétipos, tá? Muitas vezes você usa um símbolo achando que está abafando e ele está causando em você um determinado incômodo, porque você está resistindo a ele. Mas não vamos falar nisso aqui. Eu tenho todo um curso, O Poder dos Arquétipos, onde a gente fala mais profundamente sobre isso, tá? Aqui eu quero trazer bem focado símbolos na prosperidade financeira, coisa que você pode fazer já. Tá? Então, essa jornada de crescimento financeiro não termina por aqui, tá? Eu convido que você também conheça os arquétipos, que é um dos pilares das finanças. Tem o pilar físico, tem o pilar da mentalidade, da mente próspera e do significado, que são os arquétipos. Tem muito a ver arquétipo com símbolos, porque os arquétipos são ideias. E elas são representadas, essas ideias, através de imagens simbólicas, de símbolos. Cada arquétipo tem o seu símbolo, tem os seus mitos relacionados, os objetos que você pode usar para ativar. Então, conhecer os arquétipos que influenciam a sua vida, que você está dando mais passagem, pode fornecer informações valiosas sobre a sua jornada de prosperidade e ajudar você a encontrar símbolos mais alinhados com essa essência. Então, uma excelente ferramenta que eu ofereço para você é o mapa arquetípico, tá? Que eu já trouxe aqui, que é um guia muito preciso do comportamento, do seu padrão de comportamento, ou seja, do seu arquétipo, e o que isso está trazendo na sua vida. Está vivendo a luz dele, a sombra desse arquétipo? Quais são os que mais te influenciam? Se o arquétipo do afortunado, que está relacionado com a riqueza, com a prosperidade e a abundância, for um dos menos ativos na sua vida, vai ter que ativar isso. Tá? Porque senão você vai ficar aí dando murro em ponta de faca e não prospera. Ok? Então, no mapa arquetípico, você vai identificar os arquétipos que influenciam você, vai explorar os símbolos associados a cada um deles e usar na sua vida prática de uma maneira intencional. Tá? Precisa ter a intenção é muito preciosa na criação da realidade, tá? Então, isso vai permitir que você se conecte com a essência desses arquétipos e manifeste toda a prosperidade que você merece e que você está indo atrás, tá? Lembro mais uma vez, você tem o poder de manifestar a prosperidade na sua vida. Ela já existe em você como natureza. Tá? Tudo o que você precisa fazer é trazer todo esse potencial, essa prosperidade à luz da sua consciência, da sua mente consciente. Tá? Trazer à tona esse potencial. Então, os símbolos e os arquétipos são poderosos aliados nesse processo. Por isso que eu trouxe na aula de hoje para você ter uma noção das possibilidades de trabalhar com arquétipos e símbolos, tá ok? Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com as pessoas, tá? E peço que você comente aqui embaixo. Você já usa símbolos? Você sabia do poder deles? Que símbolos você usa? Quais símbolos que você traz aqui para engrossar essa lista de símbolos de prosperidade? Tá? Então deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai prosseguir. Como é que vai ser essa jornada de prosperidade daqui para frente? Nas próximas semanas, a partir já do próximo vídeo, nós vamos começar a trabalhar com aulas bem práticas sobre finanças. Tá? Nós já trouxemos bastante coisas a respeito da mentalidade da prosperidade, que é um dos pilares. Então a gente trabalhou bastante isso. Agora nós vamos trazer ferramentas do dia a dia para você prosperar, tá? Como, por exemplo, como
a importância de você fazer planilha, como você pode fazer um plano B, como você pode ganhar um X de dinheiro extra por mês. Ou seja, nós vamos trazer essas coisas mais práticas, mas nós vamos trabalhar intercaladamente com cada um dos 22 arquétipos do mapa arquetípico, que são baseados nos 22 arcanos maiores do tarô, o que cada um deles faz com a sua prosperidade financeira e como você pode ativar isso, tá bom? Então nós vamos trabalhar daqui para frente intercalado coisas bem práticas e coisas mais inspiradas que também atuam na nossa vida prática, mas que são mais assim espirituais, mentais, que são relacionadas com significados, grandes energias profundas, informações valiosas que vêm do campo cósmico, da mente do todo. Arquétipos, sim, abrem todas as portas mesmo. Então vamos aprender o que cada um desses 22 arquétipos pode fazer por você na parte financeira e te dar algumas dicas bem práticas para você já começar a colocar em prática. Assim a gente trabalha o físico, o mental e o espiritual da prosperidade financeira, ok? Me despeço agora de você, deixo para você o meu agradecimento pelo tempo que você dedicou a assistir esse vídeo, ao carinho que vocês têm me dado nos comentários. Eu agradeço muito e retribuo esse carinho, esse sentimento de acolhimento para todos vocês, tá? Eu emano minhas bênçãos para cada um de vocês e eu desejo profundamente que vocês se tornem pessoas cada vez mais prósperas. Tá? Prosperidade é a tua natureza e se ela não está acontecendo, a gente tem que limpar tudo isso e trazer à tona, tá? Vamos então aproveitar esse movimento da prosperidade financeira. Fica de olho no próximo vídeo e eu deixo aqui o meu grande abraço fraterno para você e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá!